Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre o tema solidariedade e egoísmo. Vamos lá? Eu sou Silene Macedo, sou psicóloga clínica e eu vou conversar hoje com vocês sobre solidariedade e egoísmo. E aproveitem, toquem o sininho, compartilhem e me ajudem a crescer no canal, ok? Bom, primeiro eu gostaria de falar com vocês que eu decidi falar sobre esse tema porque eu passei por uma experiência que eu já conto para você. O que é a solidariedade? A solidariedade é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, é a empatia, é enxergarmos alguém passando por alguma dificuldade, por exemplo, e faz com que a gente decida, então, ajudar aquela pessoa que está, por exemplo, numa condição difícil. Né? E o egoísmo? O egoísmo é justamente o contrário, é total falta de empatia com o outro. Você simplesmente não enxerga a necessidade do outro, você se coloca totalmente para você, você faz as coisas que te interessam, às vezes até de uma forma maquiavélica, interesse próprio, olhando só para si, tudo que te importa, usando outras pessoas e sendo de uma forma muito centrada em você mesmo. Agora, nós temos duas faces do egoísmo. Podemos falar do egoísmo como sendo essa forma disfuncional de egoísmo no sentido de só olhar para si, mas também podemos falar do egoísmo como sendo uma condição humana de todos nós que é fundamental para a nossa sobrevivência. Então, claro que nós seremos sempre egoístas. Nós sentimos com a nossa pele, nós sentimos com com os nossos sentidos. Não sentimos com o sentido do outro, não sentimos exatamente o que o outro está sentindo. Podemos sim nos colocar no lugar, mas mesmo assim temos que nos colocar no lugar, percebe? Então sempre seremos egoístas. O egoísmo, em alguma medida, ela é importante, ela é fundamental, porque você precisa se olhar, você precisa cuidar de si. Então, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que se refere a você, claro que tem algo de ego. O problema é a disfuncionalidade disso. O problema é você realmente não olhar mais para nada, só para si, certo? Eu vou contar uma história para vocês de uma moça que eu conheci no fórum aqui de Tu. Eu vou colocar o nome dela como sendo Carla, só para não identificá-la. Eu a conheci um dia que eu passei lá e vi ela dentro de uma barraca pequena de acampamento e me comoveu aquela moça lá, muito jovem. Na verdade, eu soube que ela era jovem depois que eu conversei com ela, mas eu daria para ela uns 60 anos. Extremamente magra, uma moça ela é portadora do vírus HIV e estava lá abandonada. Então eu parei para conversar com ela e ela me contou um pouco da história, um abandono em relação à família, e eu fiquei muito comovida. Cheguei em casa, tudo que eu queria era levar coisas para Carla, levar alimentos e coisas que pudesse fazer com que amenizasse um pouco a dor da Carla. Então passei no supermercado, fiz alguma compra, levei prato, levei talheres, panos de prato, coisas que ela pudesse usar no dia a dia dela, que facilitasse um pouco aquela dor. E conversamos, tanto é que ela falou para mim que ela tinha essa doença e ela estava realmente muito fragilizada, muito chorosa, me contou uma história bem triste a respeito de abandono e de que perdeu tudo, de que foi roubada, enfim. Só que
Depois voltei lá por uma necessidade dela. Ela disse para mim que ela estava precisando, que ela não tinha lugar para colocar os alimentos, onde que ela podia colocar em algum compartimento, enfim. Eu comprei para ela uma geladeira dessas que a gente compra para acampar mesmo, né? Essas tipo geladeirinha térmica que você pode colocar gelo e colocar os alimentos ali. Eu, aliás, comprei gelo também, enfim, e deixei lá para Carla. Ela agradeceu. Uma das coisas que ela inclusive me disse era a decepção que ela tinha das pessoas que paravam para ajudá-la, conversavam com ela, prometiam coisas e não voltavam mais. E foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei indo 2 vezes, sempre com planos para voltar, para levar mais alimentos, para fazer mais coisas, levar cobertores, que agora inclusive está ficando frio, mas eu acabei não fazendo. E o que eu fiz com isso? Toda hora justificava, não, é porque agora eu não posso porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora eu não posso porque eu tenho outras coisas para fazer. Só que a gente sabe que quando a gente quer realmente, a gente arruma tempo para qualquer coisa que a gente queira. Então, daí o meu questionamento em relação a isso, a mim. Poxa, tô sendo egoísta, não fui mais ver a Carla, né? Por que que nós... foi uma solidariedade que eu fiz? Foi. Amenizou? Amenizou. Mas eu poderia ter feito mais. Eu poderia, por exemplo, ter ido até a prefeitura e perguntado por que a Carla estava na rua naquelas condições, por que não a levavam para um hospital e não a internavam, por que não fizeram nada com uma pessoa que estava morrendo na rua, porque ela estava extremamente magra, com escoliações na pele, já estava no estado bem avançado. Então, assim, o que há? E o lugar onde ela estava é um lugar nobre, que tem prédios muito bons, tem condomínios no entorno. Quer dizer, o que nós estávamos fazendo que nós não estávamos fazendo nada por Carla? E esse é o meu questionamento que eu queria trazer para vocês, porque há necessidade de nos olharmos. Não somos perfeitos, nunca seremos. Então, essa avaliação interna do por que a gente deixa de fazer, ou por que fazemos algumas coisas, é muito importante, esse termômetro. Tô aqui com a minha colinha, só para não me perder muito, né? O desejo de fazer o bem também deve estar alinhado com uma outra questão. Nós devemos perceber se realmente está ao nosso alcance aquela solidariedade. Tem coisas que podem te levar a um sofrimento tão grandioso que não compensa talvez você fazer. Talvez você fazer visitas no hospital, na ala dos queimados, por exemplo, seja algo que seja tão agressivo para você que é bom que você não faça. Também nós vamos nos proteger psiquicamente. Aí vem novamente o egoísmo, essa condição egóica que também faz parte da nossa sobrevivência e proteção. Mas não significa que você não possa ir para o hospital, por exemplo, contar histórias para as crianças doentes. Entende? Então a gente tem que saber nos proteger de coisas que realmente nos façam sofrer, mas poder ajudar o outro, né? Mesmo assim, nos colocar no lugar do outro para ajudar alguém que está em necessidade. Devemos reconhecer que a ajuda que nós podemos dar não vai resolver o problema da pessoa de uma forma inteira, né? Então você não vai poder pegar aquela pessoa, levar para uma casa, levar para sua casa. Às vezes você não vai ter condição de fazer isso. Ela tem um limite. Então, não é a questão de você fazer tudo, mas é uma questão de você fazer o máximo que você pode. Talvez eu não tenha feito com Carla o que eu deveria ter feito. Talvez eu fiz muito pouco por ela. Então, ter essa consciência de que a gente pode fazer mais. Podemos nos entregar mais para o nosso irmão, vamos dizer assim, né?
com o cuidado do não julgamento, porque não adianta você ajudar alguém e ficar, mas também ela fez isso, ela fez aquilo, é porque ela está nessa condição, porque também no passado. Não. Quando você está disposto a ajudar uma pessoa, você não vai ficar julgando, você não vai ficar colocando valores que são seus ou questões da sua vida que pode ter sido de uma forma tão diferente da dela, né? Então não cabe o julgamento na hora da solidariedade e nem mesmo esperar nada em troca. Você não pode esperar que uma pessoa que esteja em tanto sofrimento vá te dar alguma coisa em troca. Ela não tem nem condição de dar nada para você. Muitas vezes você pode até ficar ofendido, porque ela não vai nem te agradecer, mas é algo que tem que ser, a solidariedade por si só é algo de doar para o outro, sem estar esperando necessariamente nada em troca. Então, troca? Não. Você realmente vai estar fazendo o bem pelo bem. Uma outra coisa também bem importante para a gente pensar é que você pode ser caridoso, ser solidário dentro da sua própria casa. Não precisa ser, eu quero fazer algo grandioso, ajudar uma instituição, fazer coisas enormes. Não, pode ser uma pessoa que está sofrendo dentro da sua família, dentro da tua casa, ou pode ser uma pessoa da sua família que não esteja dentro de casa, mas esteja bem mais próximo a você. Um olhar para aquele que está sofrendo, que não necessariamente seja um outro muito distante, um outro do outro lado, mas um outro que está aqui, da mesma forma que você está, no mesmo ambiente, ou enfim, pessoas próximas. Não precisa ser no macro, pode ser no micro, é importante que seja. A solidariedade pode começar em casa. A sociedade justa é responsabilidade de todos nós. Eu vou dar um exemplo de vocês quando eu morava em Blumenau. Morei em Blumenau por 2 anos e adorei as pessoas de lá. Teve uma coisa que aconteceu que eu achei muito especial. As crianças cabulavam aula e iam para a escola, saíam da escola e nem passavam na escola, na verdade, né? Iam direto para o cinema com roupa de escola. O dono do cinema ou quem estava atendendo para vender os bilhetes chegava para as crianças e dizia: o que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão na aula? Vão já para a aula, senão eu vou entrar em contato com os pais de vocês. Então, é a sociedade que cuidava daquelas crianças. Não eram só os pais, não era responsabilidade só da família. A sociedade cuidando de suas crianças. Tem coisa mais linda que isso? E para finalizar, claro, uma frase maravilhosa. Tenho consciência de que meu trabalho é como uma gota se comparado ao oceano. Contudo, também reconheço que sem ele o oceano seria menor. Madre Teresa de Calcutá. Lindo, né? Vamos ser mais solidários. Beijo a todos. Até o próximo vídeo.